Olá amigos, vamos ao nosso radar do mercado, muito bom dia. Pregão desta quinta-feira, dia 27 de junho. Ibovespa conseguiu aqui está conseguindo gerar uma boa primeira hora de pregão, está perto de fechar, rompendo os 47.725 e aí confirmando um sinal de alta acima dos 47 mil pontos. E o que reforça um pouco mais o início desse repique mesmo de alta, que inclusive poderemos ter um repique aqui de alta, uma correção pelo gráfico semanal, e com o primeiro ponto que pode ser atingido em termos de resistência ali do gráfico diário, a primeira resistência que eu vejo mais significativa, 49 mil pontos. PTR4 no pregão de hoje apresenta também alta de 1,61%, tentando sair ali de uma região de resistência 16,39 a 16,50. Possibilidade de compra nessa ação só para mim se for de day trade nesse primeiro momento, em uma sinalização positiva já acima dos 16,50, antes disso evitaria. A Vale 5 no pregão de hoje também apresenta alta de 1,46%. Primeira sinalização aqui de tentativa de recuperação ainda dentro de uma sinalização aí de baixa, uma tendência de baixa já prolongada, com chance de ter alguma reversão dessa tendência, são várias semanas ali de baixa, em cima ainda de um nível de suporte importante dos R$ 27,00, mas por enquanto ainda é um sinal muito fraco já para buscar aí ponta compradora, por exemplo, até de day trade estaria operando contra a tendência do gráfico ali de maior periodicidade. Então, olhando o gráfico de 15 minutos, movimento aqui forte, teria que ficar vários candles aqui de forma lateral, 5 ou mais candles, rompeu a máxima do dia, seria uma das alternativas de pensar em compra de day trade a Vale 5. GGBR4, apenas para mencionar antes da GGBR4, que a Embraer tende a gerar compra já nesse pregão de curto prazo, compra de swing trade. Mais detalhes em relação aos valores dessa compra vai ser repassado através de uma mensagem no Feed Mania, no Invest Mania, fique de olho. Olhando aqui para a GGBR4, alta de 3,33%, ela é uma das alternativas, é um dos ativos que começa a dar alguns indícios de reversão de uma tendência de curto prazo, começa a trazer uma chance de que essa tendência de baixa de curto prazo está próxima do fim, ou seja, de gerar um movimento aqui de alta no gráfico semanal, mas esse é o primeiro movimento aqui de subida, um pouco mais arriscado de fazer compra, neste caso, no máximo aqui a operação mesmo de day trade. Uma das alternativas, superação da máxima do dia, que está nesse momento em 12,48, e stop aqui abaixo da mínima em 12,32. Então pegaria essa diferença de 1,2%, 1,3%, projetaria aqui para cima. A outra alternativa de entrada seria um pouco mais agressiva, já comprar o rompimento aqui agora dos 12,44, o esquema foi mais forte. Bota stop aqui no mesmo ponto 12,32, já seria 1% essa operação e projetaria o risco também para cima, tentando às vezes até pegar um pouco mais. Então é a alternativa de day trade a GGBR4, mesmo ainda nesse cenário um pouco mais de tentativa de retomada de tendência de alta de curto prazo. CSAN3 no pregão de hoje apresenta também uma boa alta, a ação mantém ali uma tendência um pouco mais lateral no médio prazo, o que traz uma chance de se trabalhar na compra na expectativa de manutenção dessa tendência lateral, ou seja, de continuar o movimento aqui para cima. Só que também temos um primeiro indício de alta, ideal que fosse mais um fundo ascendente ou algum pivô de alta no gráfico diário para tentar pegar esse movimento aqui de subida no semanal. Neste caso, com essa alta também aqui mais forte dela, na primeira hora de pregão, como a gente já pode perceber, rompendo aqui uma série de resistências, inclusive até um gap de baixa, também assim como a GGBR4, segue na mesma situação de buscar alguma lateralização no gráfico de 15 minutos para comprar a superação da máxima do dia, fazendo um day trade em cima da ação. E por último, TBLE3. Várias ações aí do setor elétrico gerando um repique melhor. A TBLE3 é um destaque de alta aí em relação não só à oscilação, mas o que isso representa em cima da volatilidade do ativo. 3,7% de alta, batendo num nível importante de resistência, onde eu não pensaria em compra neste primeiro momento, mas enfim, assim como foi comentado na videoanálise de destaques de ontem, alguns papéis como a LSC3, o GPA3, são ativos que depois de um movimento de correção já daria para avaliar uma tentativa de pegar um fundo ascendente nesses papéis, com uma possibilidade já de reversão da tendência atual de baixa de curto prazo.
Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.